Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao Foco na Lição. Nós estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos da revista Betel Dominical do primeiro trimestre de 2023, que estamos estudando agora com o tema Evangelho de Marcos, essa revista maravilhosa, cujo comentarista é o pastor Abinair Vargas Vieira, muito digno presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, setor Fama na cidade de Goiânia, estado de Goiás. E a lição de hoje é de número 10, programado para o dia 5 de março de 2023, tendo como referência bíblica Marcos 11, do 1 ao 7. E o tema da lição, o título da lição é a manifestação pública do servo em Jerusalém. E eu começo, meus irmãos, a lição de hoje dizendo que hoje aqui nós vamos ver que, mesmo sabendo o sofrimento que o esperava, Jesus não deixou de ir a Jerusalém. Ele tinha um compromisso de ir lá para cumprir a missão. E ele sabia o que estava aguardando. Chegando lá, ele continuou a sua mensagem. Ele não se escondeu, mas sim, ele se expôs. Foi pregar a sua mensagem, instrução, confronto, alerta e juízo. Mesmo sabendo que aqueles seriam seus últimos dias antes da crucificação. Então nós podemos ir ao ponto 1, um evento que entraria para a história. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi um evento expressivo, não só para o povo da época do nosso Senhor Jesus Cristo, mas também para os cristãos ao longo dos anos. Aquele jumentinho que Jesus mandou os discípulos trazerem era um animal digno de ser montado por um rei, como nós vamos ver aqui na referência que eu separei, 1 Reis 1, 32, 33 a 35, que diz: E disse o rei Davi, chamai-me a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e eles entrarão à presença do rei. E o rei lhes disse, e eles entraram à presença do rei, e o rei lhes disse: Tomai convosco os servos de vosso senhor e fazei subir a meu filho Salomão na mula, que é minha, e levai-o a Giom. Então subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Olha que extraordinário. Né? Num primeiro momento, qualquer aluno que não tenha apercebido esse texto bíblico pode achar que aquele gesto de Jesus foi um gesto assim de um jumentinho tão insignificante. Não, para o povo daquela época estava em vigor essa regra. Davi, quando ele está próximo à sua morte e ele tem de Deus a orientação para colocar Salomão como rei em seu lugar, nós vemos aqui esse texto que ele manda aos seus assessores buscar uma mula. E você sabe que mula é o resultado do cruzamento entre uma égua e um jumento. Então, aí o que acontece? Nasce a mula. Então o texto aqui fala que Davi manda buscar a mula e ele diz que a mula é minha mula real. Eu que ando nesse cavalo, nesse animal. Sou eu que ando. Então eu quero que você pegue a minha mula, a mula do rei, e vai lá e leva Salomão, e a Bíblia diz aqui para Giom, e lá eu vou anunciar ele como rei, porque ele foi escolhido para governar Israel. Então, tudo que Jesus faz nesta última semana, a sua entrada triunfal, nós vamos ver ao longo desta lição que tudo foi planejado, tinha uma conexão, apontava para algo. As coisas de Deus não é assim, o que acontece assim, de qualquer jeito. Não. Tudo que o Senhor faz tem um princípio, tem um fundamento, tem uma razão. Às vezes a gente não entende, mas existe uma razão, porque Ele é Deus, Ele é sabedor de todas as coisas. Então, aquele jumentinho representava um animal digno de um rei. Então, quem estava sobre aquele jumentinho? Ele estava se identificando. Olha que coisa maravilhosa, como um rei. Jesus tinha tudo planejado em sua mente. Ele tinha plena consciência de que estava na terra para cumprir o plano divino
preparado desde a eternidade, conforme a 1 de Pedro 1,20. Wesley, em um de seus comentários, diz que nos dias que Jesus planejou a sua entrada em Jerusalém, na época da Páscoa, porque era um tempo de grande alegria para os judeus. A população de Jerusalém nesta época quadriplicava durante a festa, e isto colocava os militares romanos em alerta máximo, num alerta especial, pois eles temiam que algum zelote judeu mais impetuoso tentasse matar algum oficial romano ou começasse alguma rebelião. Então era um momento de grande apreensão por parte do governo. Imagine a população da cidade 4 vezes, quadruplicado, imagine o tanto de gente. Era um momento de alegria, de festa. Então o Senhor escolhe este tempo para se apresentar ali na última semana. Olha que maravilha! A população de Jerusalém, como eu disse, já quadruplicava, né? Havia uma grande possibilidade de conflitos entre os grupos religiosos. Então tinha também esse problema de um religioso encrencar com outro ali, como já aconteceu em outras horas, em outras oportunidades, a história conta isso. Então era um tempo de apreensão. Imagine a atenção dos soldados, né? O tanto de reforço militar que era deslocado para aquele ali. Foi nesse contexto que Jesus chegou à cidade, menos de uma semana de sua crucificação. E fez isso. Por que ele fez isso? Para cumprir uma profecia. Oh, aleluia! Zacarias 9,9 diz: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que eu, teu rei, virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumentinho, sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Olha que maravilha! Então o Senhor escolhe o animal certo, o local certo, a data certa, o horário certo. Por quê? Porque tudo em Jesus, tudo cumpriu nele, tudo apontava para ele. Então ele escolhe aquilo ali, ele chega, e aquela entrada triunfal para sempre ficou na história. Que momento feliz, que momento lindo! Embora visto como rei nesse momento, Jesus já havia deixado visível durante o seu ministério terreno que ele veio ao mundo não para ser servido, mas para servir. Muito embora aquela entrada triunfal, aquilo não mexeu com a cabeça de Jesus, aquilo não mudou a fé que ele tinha. Que extraordinário nós aprendemos com ele. Nós temos a chance de aprendermos com ele isso. Que extraordinário! Muitas pessoas, às vezes, quando recebe uma graça, quando recebe uma promoção, quando recebe algum favor especial, ou quando se abre na janela do tempo uma oportunidade dessa pessoa ser exaltada, ela esquece quem ela é, ela esquece o propósito dela na vida. Aprendamos com Jesus aqui. Ele estava cumprindo a profecia, mas ele não esqueceu quem ele era e qual era a razão dele estar ali. Aquilo não subiu para a cabeça dele. Que lição extraordinária! E assim podemos ir ao ponto 2. É chegado o grande momento. A humilde entrada de Jesus atraiu a atenção da multidão que estava em Jerusalém para participar da celebração da Páscoa. E tantos os que vinham à frente como os que vinham atrás, ao ver aquela entrada triunfal de Jesus, né, as pessoas jogando as suas vestes no chão, ramos, né? E o animalzinho passando com o Rei dos Reis e Senhor do Senhor montado naquele jumentinho. As pessoas gritavam, tanto a multidão à frente como atrás: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o Rei do nosso pai Davi que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. De tal modo, o Filho de Deus entrou em Jerusalém. É deste jeito que eu e você tem que olhar para ele. Hosana, ele é o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Ele é o único, oh aleluia, não existe solução sem Jesus, não existe caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele se revelou, o mistério, o segredo foi revelado. Nós que outrora não éramos povos, passamos a ser. Nós que não tínhamos direito a nada, por quê? Porque o segredo foi revelado. Oh, louvado seja Deus. Marcos 11:11 diz: Jesus entrou em Jerusalém no templo e, tendo visto tudo em redor como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então ele vai, cumpre o papel que tem que fazer e volta, sai. Betânia era a cidade onde habitavam os irmãos Lázaro, Marta e Maria. E em Betânia, Jesus e seus discípulos passaram aquela noite.
Então ele vai, faz esse processo, termina a missão, ele vai embora. Terminou a missão, irmão, acabou o que Deus mandou fazer, acabou. Acabou, nós não podemos tomar posse daquilo que já não é mais nosso. Passou o tempo, passou, glória a Deus. Tem muitas pessoas que estão sendo abençoadas, mas o tempo acabou. E quando o tempo acabou, acabou. Muda, vai para outra missão, para onde o Senhor está mandando agora. Cada tempo na nossa vida é um projeto de Deus. Tem algo para acontecer em cada tempo. Você está entendendo o que eu estou falando? Oh, glória a Deus! Saindo de Betânia, Jesus teve fome e de longe avistou uma figueira. Olha a figueira aqui que nós falamos lá atrás. Se dirigiu a ela para ver se acharia fruto, mas infelizmente não achou nada, serão somente folhas, porque não era tempo de figos. E agora sim uma explicação melhor, mais aprofundada. Por isso que eu disse que a lição da escola dominical, você não esgota todo o assunto numa única lição. Não tire conclusão precipitada por causa de um vídeo ou de uma aula. Espere terminar o trimestre. Espere concluir. Não queira obter o diploma antes de concluir o curso. Então, às vezes, tira precipitadas lições, porque o professor falou só mas não falou tal coisa. Espera, você foi até o fim, você leu toda a revista, você está a par de tudo o conteúdo. Então, a gente tem que ir aprendendo, porque na escola dominical é assim. Um domingo vai completando outro até que ele volte. Por isso que não tem certificado, não tem diploma no nosso curso. Conseguindo aqui, entendemos que a figueira infrutífera representava a falsa devoção da religião judaica e a falsa santidade. E os ansiava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de adoração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Jesus é o modelo que devemos seguir. Ele fica tão revoltado e um dos seus últimos atos ali, ele espanta aqueles comerciantes, pega o chicote ali, derruba tudo. E ele cumpre essa palavra, a minha casa será chamada casa de adoração, vocês estão feitos covil de ladrão. Então aquele era o momento dele deixar explicado, já que, lembra lá no início, quando eu disse que para os judeus tudo movimentava em torno do templo, porque a conotação, a configuração religiosa da época, então tudo girava em torno do templo. E por que eles faziam do templo de um comércio e não iam no templo para adorar a Deus? Religião falsa, religião de aparência, cristianismo falso de aparência. Nós não podemos, nós temos que pregar isso nas nossas escolas, ensinar nossos alunos a fazer as coisas direito, conforme determina a palavra de Deus. Cristo é o modelo, não tem outro modelo, Ele é o modelo. Assim fechamos o ponto 2. Vamos agora ao ponto 3, zelo do Senhor pelo templo. O povo judeu tinha grande estima pelo templo em Jerusalém, pois representava a presença de Deus permanente entre o povo. Olha só, e se eles fazem isso com aquilo que eles almejavam tanto, que eles tinham tanta reverência pelo templo, desse jeito, fazendo comércio no templo. Que coisa maluca, não, irmãos? Jesus ensina nesse ambiente santo que tudo deveria ser realizado com zelo e respeito, com lugar de oração, ensino da palavra de Deus. Não é pecado você ter alguma comercialização na igreja, eu não vejo isso pecado. A nossa liderança nunca nos proibiu disso. A nossa liderança é consciente, a nossa liderança permite, mas só que com zelo, respeitando os horários de culto, respeitando, porque às vezes os irmãos as pessoas chegam e é importante você participar do alimento ou de uma roupa de missões. Tudo que você gasta na igreja é retribuído para a obra. Ninguém está ali ganhando dinheiro só para ganhar dinheiro por si. A igreja não faz isso. Tudo que gira hoje na igreja deve ser em torno de abençoar os irmãos que chegam atrasados no trabalho, então não tem o que comer, ele vai lá, se alimenta, faz um alimento. Ou uma roupa, compra uma camisa de uma festa representando alguma... Então isso é possível. O irmão que às vezes está desempregado na época de festa, ele vai lá e comercializa uma roupa, um terno, alguma coisa. Eu não vejo isso. Eu não, vou tirar a palavra porque eu não represento a instituição para assim o falar. A nossa liderança, ela não vê maldade nisso, desde que seja respeitado os princípios.
É no sentido de abençoar o irmão que está desempregado, dar a ele uma oportunidade e abençoar os irmãos que também, ou seja, a riqueza compartilhada entre os irmãos, ou seja, tendo tudo em comum. Se cumpre aí também essa parte. Então eu repito, olhando essa repreensão de Cristo, ela precisa ser entendida que o problema lá é que era outro. A ideia, o que eles estavam fazendo ali era com outra conotação. Eles eram exploradores, estavam ali explorando, né? Negando talvez um animal do irmão, de uma pessoa que ia lá porque queria vender o dele, não queria que aquele irmão já viesse com o seu animal e assim por diante. Então, Jesus que sabia o que ele estava fazendo. Então, tudo tem que ter zelo. Nas coisas de Deus tem que ser zelo. A gente tem que tomar esse cuidado, fazer com critérios. Se tudo é para glorificar a Deus, amém. Se tudo está sendo feito para glorificar a Deus e fortalecimento da obra, amém. O Senhor vai receber. Fora isso, Deus não vai receber. Será sacrifício de tolo. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isaías 56:7 diz: assim profetizou o profeta Isaías: também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração por todos os povos. E assim nós podemos terminar essa lição dizendo que Jesus formou com clareza a ideia que precisamos resgatar o verdadeiro significado do ambiente que o templo possui para a oração e a adoração ao Pai eterno. Amém, meus irmãos? E assim chegamos ao final deste vídeo. Muito obrigado por ficar comigo até aqui, por curtir, compartilhar, comentar nossos vídeos, se inscrever em nosso canal. Você gostou desse resumo? Vou deixar de presente para você, feito com muito carinho. Tudo o que eu falei aqui, vou deixar aqui exatamente como está. De professor para professor, Deus te abençoe. Uma boa aula e até o próximo Foco na Lição.